Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a estudar a segunda civilização clássica, que é a civilização de Roma. Então, só lembrando, nós temos duas civilizações que são as chamadas civilizações clássicas, que são aquelas civilizações que mais contribuíram para a formação da sociedade ocidental, da civilização ocidental, que é a nossa civilização. A primeira nós já estudamos, que é a civilização da Grécia, e a segunda civilização clássica é a civilização de Roma, principalmente o Império Romano. E no vídeo de hoje a gente vai começar a estudar a história de Roma. Então, vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre Roma, A primeira coisa que a gente precisa saber é a localização da cidade de Roma. E a cidade de Roma, ela está localizada na Península Itálica. A Península Itálica é muito fácil de você encontrar, Então você tem lá o mar Mediterrâneo, Então você vai ter Espanha, você vai ter Grécia, você vai ter o Oriente Médio, você vai ter o norte da África, e no meio do mar Mediterrâneo você tem uma península, lembra, Uma projeção de terra em direção ao mar, que tem um formato muito peculiar, que é esse formato que aparece aqui do lado, que é o formato de uma bota, Então, nessa Península Itálica, a gente tem a cidade de Roma, que vai se tornar o centro desse império gigantesco e tão importante, tão duradouro que é o Império Romano. E existem duas formas diferentes de se explicar a fundação da cidade de Roma. Existem duas formas diferentes de explicar como é que a cidade de Roma começou a surgir. A primeira forma é através de um mito, O mito é uma história que não é necessariamente verdadeira, ela normalmente envolve alguma coisa de mitologia, Então você tem alguma coisa dos deuses, alguma coisa desse politeísmo dos romanos que vai aparecer aqui no meio. E essa explicação não é necessariamente verdadeira, historicamente falando, mas é uma forma que existe de explicar a formação dessa cidade. E o mito a respeito da formação, da fundação da cidade de Roma, ele é o seguinte: existia uma cidade chamada de Alba Longa, e o governante dessa cidade de Alba Longa era Númitor, o rei Númitor, governante da cidade de Alba Longa. E ele tinha uma filha, o nome dessa filha era Silvia Reia, E a Silvia Reia um dia apareceu grávida, tá? E quando, ela apareceu grávida, ela falou que quem apareceu para ela foi Marte. Marte é o nome em latim do deus Ares, que é o deus da guerra. Então o que ela estava dizendo é o seguinte, eu engravidei de um deus, então fica de boa comigo. E ela então vai dar à luz a dois meninos, e esses meninos que vão nascer são chamados de Rômulo e Remo, tá? São os dois meninos filhos da Reia, que era a filha, a princesa de Alba Longa, e de acordo com esse mito, eles eram filhos do deus da guerra. O problema é que o irmão do rei resolveu dar um golpe, e ele prende o rei, coloca o cara na cadeia, e para se livrar dos seus descendentes, ele pega esses dois meninos e joga eles no rio. Eles são levados pela correnteza, e quando eles param em algum lugar, em alguma curva de rio, uma loba chamada de Lupina encontra eles. E ao contrário do que seria normal a loba fazer, porque o normal seria a loba devorar aquelas crianças, usar elas de petisco, ao invés dela devorar aquelas crianças, ela faz aquilo que aparece na estátua lá de cima, que é um dos principais símbolos de Roma. Ela amamenta esses meninos. Esses meninos depois são encontrados por um conjunto de pastores de ovelhas que existia naquela região. Eles crescem, e quando eles crescem, voltam para a cidade de Alba Longa, eles libertam o avô deles da cadeia, destronam o tio-avô deles e acabam assumindo o poder, e eles depois, esses dois meninos, eles vão ser enviados para a região das Sete Colinas, onde é que eles fundam a cidade de Roma. Só que eles são irmãos, e ainda mais, são irmãos gêmeos, então eles brigam muito entre eles, e numa dessas brigas, o Rômulo acaba matando o Remo, e depois o Rômulo, ele vai pescar, e quando ele vai pescar, ele acaba desaparecendo no mar, então dessa forma, os fundadores lendários de Roma acabam desaparecendo. Essa história é verdadeira? Não, essa história não é verdadeira. Não tem como essa história realmente ter acontecido. Ela tem até algumas semelhanças com Mowgli, com Moisés e tal, mas essa história não é verdadeira. Mas os romanos gostam muito dessa história, desse mito a respeito da fundação da cidade de Roma. Inclusive, aquela estátua, até hoje, é um dos maiores símbolos que você tem da cidade de Roma. Existe uma outra forma da gente explicar a fundação da cidade de Roma. E essa outra forma é a explicação histórica. Então, como é que funciona essa explicação histórica? Ela funciona assim. De acordo com a história, a Península
itálica, ela era povoada por um conjunto de povos que nós chamamos de latinos. E esses latinos, né, aqui do lado você tem o nome de vários povos latinos, os povos que falavam a língua latim, samnitas, mesápios, apúlios, romanos e italiotas. Esses latinos, eles estavam em guerra com um povo que habitava o norte da Itália, chamado de etruscos. Então, os etruscos, eles eram um povo que estava em guerra com esses latinos. E além disso, no sul da Itália, você tem nessa região aqui, na sola da bota, você tem a fundação de colônias gregas. Então, durante as diásporas gregas, principalmente durante a segunda diáspora, quando os gregos saem de sua terra e vão fundar colônias ao redor do mar Mediterrâneo, eles fundam colônias aqui, na sola da bota. E o que vai acontecer é que a gente vai ter uma junção, a gente vai ter uma fusão desses povos. Os povos latinos, que são os povos, né, que habitavam essa região, com os etruscos que vieram do norte, com a cultura dos gregos. E no meio desse contexto, a gente tem a fundação da cidade de Roma. Como é que essa cidade foi fundada? Ela provavelmente era um entreposto militar dos latinos na guerra contra os etruscos. Então, os latinos que estavam em guerra com os etruscos fundaram lá um posto militar onde é que você ia ter soldados, ia ter suprimentos, e esse posto militar mais tarde se torna a cidade de Roma. Então, a cidade de Roma foi fundada como entreposto militar nessa guerra de latinos contra etruscos, e a cultura romana vai ser uma junção da cultura dos latinos, dos etruscos e dos gregos. Essa é a forma histórica que tem de explicar a fundação da cidade de Roma. Particularmente, eu gosto do mito. Eu prefiro ficar com o mito, que eu acho ele mais legal. E no próximo vídeo, a gente vai começar a ver o primeiro tipo de governo da cidade de Roma, que era o período da monarquia. Beleza, pessoal? Então, abraço para vocês. Tchau, tchau.